Citação de abertura do capítulo. Mas o faço agora que se torne sabido que eu, Cauã, o portador do mundo de Terres, sou uma fraude. Capítulo 35. Parecia que estava de volta aos bailes. O belo vestido castanho avermelhado tinha ficado perfeito em uma das festas das quais ela participara durante os meses antes do colapso. O traje não era tradicional, mas não estava fora de moda. As mudanças simplesmente faziam o vestido parecer singular. As alterações a deixavam mais livre para se mover, seu caminhar ficava mais gracioso, os giros mais naturais. Por sua vez, aquilo fazia com que ela se sentisse mais bonita. Em pé, diante do espelho, Vim pensou em como poderia ter sido usar o vestido num baile de verdade, se ela mesma não Vellet, a nobre desconfortável do interior. Nem mesmo Vim, a ladra Ska, ser ela mesma. Ou ao menos como ela conseguia se imaginar, confiante porque aceitava seu lugar como uma nascida das brumas, confiante porque aceitava seu lugar como aquela que havia derrubado o Senhor soberano, confiante porque sabia que o rei a amava. Talvez eu pudesse ser as duas coisas, Vim pensou, correndo as mãos nas laterais do vestido, sentindo a seda suave. Você está linda, menina, Tynduil falou. Vim virou-se, sorrindo com hesitação. Não tenho joia nenhuma. Dei a última a Elend para ajudar a alimentar os refugiados. De qualquer forma, a cor não combina com esse vestido. Muitas mulheres usam joias para tentar esconder sua falta de atrativos. Tynduil falou. Você não precisa disso. A Terrissana estava em sua postura habitual, mãos postas diante do corpo, anéis e brincos reluzindo. No entanto, nenhuma de suas joias tinham pedras. De fato, a maioria delas era feita de materiais simples: ferro, cobre, peltre, metais ferroquímicos. Você não tem aparecido para ver Elend nos últimos tempos, Vim falou, virando-se para o espelho de novo e usando algumas presilhas de madeira para segurar os cabelos para trás. O rei está chegando rapidamente ao ponto no qual não precisará mais das minhas instruções. Está tão perto assim? Vim perguntou. De ser como os homens das suas biografias? Tynduil riu. Ah, não, menina. Ele está muito longe disso. Mas eu disse que ele não precisa mais das minhas instruções, Tynduil falou. Está aprendendo que pode confiar nas palavras alheias apenas em certa medida. E chegou a um ponto no qual terá de aprender mais sozinho. Você ficaria surpresa, menina, o quanto sobre ser um bom líder simplesmente advém da experiência. Para mim, ele parece muito diferente, Vim falou em voz baixa. Ele está, Tynduil falou, avançando para pousar a mão no ombro de Vim. Ele está se tornando o homem que sempre soube que precisaria ser. Apenas não sabia o caminho. Embora eu seja dura com ele, acho que ele teria encontrado o seu caminho, mesmo que eu não tivesse vindo. Um homem pode cambalear apenas por certo tempo antes de cair ou erguer-se de vez. Vim olhou para o espelho, linda em suas vestes castanho avermelhadas. Isso é o que eu preciso me tornar, por ele. Por ele, Tynduil concordou. E por você mesma. Isso é para onde você estava caminhando antes de se distrair. Vim virou-se. Virá conosco nessa noite? Tynduil balançou a cabeça. Não é o meu lugar. Agora vá encontrar seu rei. Daquela vez, Elend não pretendia entrar no covil do inimigo, sem uma escolta adequada.
200 soldados estavam no pátio esperando para acompanhá-lo ao jantar de Sete, e Han, totalmente armado, serviria de guarda-costas. Fantasma bancaria o cocheiro de Elend. Restava apenas Brisa, que, era de se entender, estava um pouco nervoso com a ideia de ir ao jantar. Não precisa ir, Elend disse ao homem corpulento quando se reuniram no pátio de Ventur. Não? Brisa falou. Bem, então permanecerei aqui. Aproveitem o jantar. Elend fez uma pausa, franzindo o senho. Han deu um tapa no ombro de Elend. Você já deveria saber que não pode dar espaço para negociações para aquele ali. Bem, eu falei sério, Elend disse. Poderíamos precisar mesmo de um abrandador, mas ele não precisa vir se não quiser. Brisa pareceu aliviado. Você não se sente nem um pouco culpado, não é? Han perguntou. Culpado? Brisa disse, descansando a mão em seu bastão. Meu querido Raymond, você já me viu expressar uma emoção tão triste e sem inspiração? Além disso, eu tenho a sensação de que Sete será mais amigável sem mim por perto. É provável que ele esteja certo, Elend pensou quando sua carruagem chegou. Elend, não acha que levar 200 soldados conosco é... bem, um pouco óbvio? Foi Sete quem disse que deveríamos ser honestos com nossas ameaças, Elend disse. Bem, eu diria que 200 homens estão na perspectiva conservadora de quanto eu confio nele. Ele ainda nos bate em número, 5-1. Mas você terá uma nascida das brumas a poucos assentos dele. Uma voz suave veio de trás deles. Elend virou-se sorrindo para Vin. Como você consegue se mover com tanto silêncio num vestido como esse? Prática, ela disse, tomando o braço dele. O fato é que provavelmente ela praticou o mesmo, ele pensou, inalando seu perfume, imaginando Vin se esgueirando pelos corredores do palácio num imenso vestido de baile. Bem, temos que ir, Han falou. Fez um gesto para Vin e Elend entrarem na carruagem, e eles deixaram Brisa para trás nos degraus do palácio. Depois de um ano passando pela fortaleza Hestin à noite com suas janelas escurecidas, parecia certo vê-las brilhando novamente. Sabe, Elend disse ao lado dela, nunca conseguimos ir a um baile juntos. Vin desviou-se da contemplação da fortaleza que se aproximava. Ao seu redor, a carruagem balançava junto com o som de várias centenas de pés batendo, a noite apenas começando a escurecer. Nos encontramos várias vezes nos bailes, Elend continuou, mas nunca participamos oficialmente de um juntos. Nunca tive a chance de levá-la na minha carruagem. Isso é mesmo tão importante? Vin perguntou. Elend deu de ombros. É tudo parte da experiência. Ou era. Havia uma formalidade confortável nisso tudo. O cavalheiro chegando para acompanhar a senhora, então todos observando você entrar e avaliando a aparência dos dois juntos. Fiz isso dúzias de vezes com dúzias de mulheres, mas nunca com aquela que teria tornado a experiência especial. Vin sorriu. Acha que teremos bailes de novo? Não sei, Vin. Mesmo se sobrevivermos a tudo isso, bem, você conseguiria dançar enquanto tantas pessoas morrem de fome? Ele provavelmente estava pensando nas centenas de refugiados fatigados pelas viagens, despojados de toda a comida e equipamentos pelos soldados de Strath, apinhados no armazém que Elend encontrou para eles. Você dançava antes, ela pensou. As pessoas morriam de fome na época também. Mas era um tempo diferente. Elend não era rei na época. De fato, quando ela pensou sobre isso, ele nunca dançava de verdade naqueles bailes. Estudava e encontrava os amigos, planejando como poderia tornar o Império Final um lugar melhor.
Deve haver uma maneira de ter os dois, Vin falou. Talvez pudéssemos fazer bailes e pedir à nobreza que comparecer para doar dinheiro e ajudar a alimentar o povo. Elend sorriu. Provavelmente gastaríamos 2 vezes mais na festa do que as doações que conseguiríamos. E o dinheiro que gastássemos iria para os mercadores Ska. Elend fez uma pausa pensativa e Vin sorriu para si mesma. Estranho que eu terminasse com o único nobre frugal da cidade. Que casal eles formavam? Uma nascida das brumas que se sentia culpada por gastar moedas para assaltar e um nobre que pensava que bailes eram caros demais. Era um feito que Dockson conseguisse arrancar deles dinheiro suficiente para manter a cidade funcionando. Pensaremos nisso depois, Elend falou quando os portões de Hastings se abriram, revelando um mundo de soldados em posição de sentido. Pode trazer seus soldados se quiser, a exibição parecia dizer. Eu tenho mais. Na verdade, eles estavam entrando numa alegoria estranha da própria Lutadel. Os 200 de Elend estavam agora cercados pelos 1000 de Sete, que por sua vez estavam cercados por 20.000 de Lutadel. A cidade, claro, estava cercada por uma tropa de quase 100.000 do lado de fora. Camada após camada de soldados todos tensos, esperando por uma batalha. Pensamentos sobre bailes e festas fugiram da mente dela. Sete não os recebeu na porta. A função foi executada por um soldado num uniforme simples. Seus soldados podem permanecer aqui, o homem disse. Quando chegaram na entrada principal, no passado, o salão grande com pilares era adornado com tapetes finos e tapeçaria de parede. Mas Elend os tomara para financiar seu governo. Sete, obviamente, não trouxera substitutos, e aquilo deixava o interior da fortaleza austero, como uma fortaleza de fronte, em vez de uma mansão. Elend virou-se acenando para Demou, e o capitão ordenou que seus homens esperassem no lado de dentro. Vin hesitou por um momento, evitando conscientemente lançar um olhar raivoso para Demou. Se ele fosse mesmo Kandra, como seus instintos alertavam, então era perigoso tê-lo tão perto. Parte dela ansiava simplesmente em jogá-lo numa masmorra. E mesmo assim, um Kandra não podia ferir humanos, então ele não era uma ameaça direta. Estava lá simplesmente para entregar informações. Além disso, ele já sabia seus segredos mais confidenciais. Havia poucos motivos para atacar naquele momento e revelar sua descoberta tão rápido. Se ela aguardasse, veria para onde ia quando saía em segredo da cidade. Então, talvez, pudesse descobrir para qual exército ou seita na cidade ele estava atuando como informante. Saber quais informações ele entregara. E assim, ela se conteve esperando. O tempo de atacar viria. Han e Demou arranjaram seus homens e então um guarda de honra menor, incluído Han, Fantasma e Demou, foi reunida para ficar com Vin e Elend. Elend acenou com a cabeça para o homem de Sete, e o soldado levou-os para uma passagem lateral. Não estamos seguindo para os elevadores, Vin pensou. O salão de baile de Hastings ficava no alto da torre central da fortaleza. Nas vezes em que ela participou dos bailes ali, teve de ser levada até lá por um dos 4 elevadores acionados por força humana. Ou Sete não queria gastar com mão de obra, ou ele escolheu a fortaleza mais alta da cidade, Vin pensou. Aquela com menos janelas também. Se Sete puxasse todos os elevadores para o alto, seria muito difícil para uma força invasora reivindicar a fortaleza. Felizmente, não parecia que teria de subir até o topo naquela noite. Depois que subiram 2 lances de uma escada de pedra serpenteante,
Vin precisou puxar seu vestido para os lados para impedir que ele raspasse nas pedras. Seu guia os levou até uma sala grande, circular, com janelas de vitrais correndo todo o perímetro, interrompidas apenas por colunas que seguravam o teto. O salão único era quase tão amplo quanto a própria torre. Um salão de baile secundário, talvez? Vin perguntou-se, assimilando a beleza. O vidro não estava iluminado, embora ela suspeitasse que houvesse fendas para luzes do lado de fora. Seth não parecia se importar com essas coisas. Mandou montar uma grande mesa no centro do salão e estava sentado na cabeceira. Já estava comendo. Vocês estão atrasados, ele gritou para Elend. Então comecei sem vocês. Elend franziu a testa, o que fez Seth soltar uma gargalhada alta, segurando uma perna de galinha. Você parece mais horrorizado com minha quebra de etiqueta do que com o fato de eu ter trazido um exército para conquistá-lo. Mas suponho que seja assim, Lutadel. Sente-se, antes que eu coma tudo. Elend estendeu um braço para Vin, levando-a até a mesa. Fantasma tomou posição perto da escadaria, seus ouvidos de olho de estanho espreitando o perigo. Han levou seus 10 homens para uma posição da qual pudessem vigiar as únicas entradas do salão, a entrada das escadas e a porta que os serviçais usavam. Seth ignorou os soldados. Tinha um grupo de guarda-costas em pé próximo à parede do outro lado do salão, mas pareciam despreocupados que a tropa de Han fosse um pouco maior que eles. Seu filho, o jovem que o abordara na reunião da Assembleia, estava ao lado dele, esperando em silêncio. Um dos dois deve ser nascido das brumas, Vin pensou, e eu ainda acho que é Seth. Elend sentou-a. Em seguida, tomou uma cadeira ao lado dela, os dois sentados diretamente à frente de Seth. Coxas de galinha, Vin pensou, e legumes ao molho. Ele quer que seja uma refeição desordenada, quer deixar Elend desconfortável. Elend não começou a comer de imediato. Sentou-se observando Seth com uma expressão pensativa. Maldição, Seth disse. Esta comida é boa. Não tem ideia como é difícil ter refeições decentes durante viagens. Por que quer falar comigo? Elend perguntou. Sabe que não me convencerá a votar em você. Seth deu de ombros. Achei que seria interessante. É sobre sua filha? Elend perguntou. Senhor soberano, não, Seth falou rindo. Fique com aquela coisinha estúpida se quiser. O dia em que ela fugiu foi um dos poucos alegres que tive no último mês. E se eu ameaçar fazer mal a ela? Elend perguntou. Você não fará isso, Seth retrucou. Tem certeza? Seth sorriu sob sua barba espessa, inclinando-se na direção de Elend. Conheço você, Venturi. Venho observando, estudando você há meses. E então você foi gentil bastante para me enviar um dos seus amigos para me espionar. Aprendi muito sobre você com ele. Elend pareceu perturbado. Seth riu. Honestamente, você não acha que eu reconheceria um dos membros da gangue do sobrevivente? Seus nobres de Lutadel devem achar que todo mundo fora da cidade é idiota. E mesmo assim você ouviu Brisa, Elend disse. Você deixou que entrasse no seu acampamento, ouviu seus conselhos. Então enxotou-o apenas quando descobriu que ele estava íntimo de sua filha, aquela pela qual você afirma não ter afeição. Ele disse que saiu do acampamento por isso? Seth perguntou, gargalhando. Por que o flagrei com Auriane? Meu Deus, o que me importa que a garota o seduziu? Acha que ela o seduziu? Vin perguntou. Claro, Seth falou. Honestamente, eu passei apenas algumas semanas com ele
E até eu sei como ele é inútil com as mulheres. Elend estava tolerando tudo aquilo. Observava Sete com olhos estreitos, perspicazes. Então, por que o mandou embora? Sete recostou-se na cadeira. Eu tentei trazê-lo para o meu lado. Ele se recusou. Imaginei que matá-lo seria melhor que deixar que voltasse para você. Mas ele tem uma agilidade impressionante para o seu tamanho. Se Sete realmente é um nascido das brumas, de jeito nenhum Brisa fugiria sem sua permissão, Vin pensou. Então veja, Ventre, Sete falou, eu o conheço. Talvez até melhor do que você mesmo, pois sei o que seus amigos pensam de você. Precisa ser um homem muito extraordinário para ganhar a lealdade de um rato como Brisa. Então acha que eu não faria mal à sua filha, Elend disse. Sei que não fará, Sete falou. Você é honesto. Eu até gosto disso em você. Infelizmente, a honestidade é muito fácil de explorar. Sei, por exemplo, que você admitiria que Brisa estava abrandando aquele pessoal. Sete balançou a cabeça. Homens honestos não servem para ser reis, rapaz. É uma vergonha, mas é verdade. Por isso que tenho que tomar seu trono. Elend ficou em silêncio por um momento. Finalmente, olhou para Vin. Ela pegou o prato dele, farejando-o com seus sentidos alomânticos. Sete riu. Acha que eu te envenenaria? Na verdade, não, Elend disse quando Vin pousou o prato na mesa. Ela não era tão boa quanto alguns, mas aprendera os cheiros óbvios. Não usaria veneno, Elend falou. Não é do seu feitio. Parece ser um homem honesto também. Sou apenas franco, Sete falou. Aí está a diferença. Não ouvi você contar uma mentira até agora. É porque você não me conhece bem o suficiente para discernir as mentiras, Sete falou. Ele ergueu vários dedos manchados de gordura. Já contei 3 mentiras nessa noite, rapaz. Boa sorte em adivinhar quais foram. Elend hesitou, examinando Sete. Você está brincando comigo. Claro que estou, Sete falou. Não vê, garoto? É por isso que você não deve ser rei. Deixe o trabalho para homens que compreendam sua própria corrupção. Não deixe que isso o destrua. Por que se importa? Elend quis saber. Porque preferiria não te matar, Sete falou. Então não mate. Sete balançou a cabeça. Não é assim que funciona, meu jovem. Se houver uma oportunidade de estabilizar seu poder ou conseguir mais poder, droga, você aproveitaria muito bem. E eu aproveitarei. A mesa ficou em silêncio novamente. Sete encarou Vin. Sem comentários da nascida das brumas? O senhor xinga demais, Vin falou. Não deveria fazer isso na frente de senhoras. Sete riu. É a coisa engraçada em Lutadel, moça. Todos estão tão preocupados em fazer o que é adequado, quando as pessoas podem ver, mas, ao mesmo tempo, não acham nada de errado em ir estuprar algumas Ska quando a festa acaba. Ao menos eu xingo na sua frente. Elend ainda não havia tocado na comida. O que acontecerá se você ganhar a votação do trono? Sete ergueu os ombros. Resposta honesta? Sempre. Primeira coisa, vou te assassinar, Sete falou. Não dá para ter antigos reis soltos por aí. E se eu renunciar? Elend quis saber. Retirar-me da votação. Renuncie, Sete falou. Vote em mim e em seguida saia da cidade. E eu deixarei você viver. E a Assembleia? Elend perguntou. Dissolvida, Sete falou. Eles são um risco. Toda vez que dá poder a um comitê, isso terminará em confusão. A Assembleia dá poder ao povo, Elend falou. É o que qualquer governo deveria oferecer. Surpreendentemente, Sete não riu do comentário. Em vez disso, ele se recostou de novo, pousou um braço na mesa, descartando uma coxa de galinha pela metade. Esse é o problema, garoto.
Deixar o povo governar a si mesmo é bom quando tudo está brilhante e feliz. Mas e quando você tem 2 exércitos na sua porta? E quando há um bando de colós insanos destruindo vilarejos na sua fronteira? Esses não são tempos nos quais você pode se dar ao luxo de ter uma assembleia para depô-lo. Sete sacudiu a cabeça. O preço é alto demais. Quando você não pode ter liberdade e segurança ao mesmo tempo, garoto, qual deles você escolhe? Elend ficou em silêncio. Eu faço minha própria escolha, ele disse por fim. E também deixo os outros fazerem as deles. Sete sorriu, como se esperasse uma resposta assim. Começou a comer outra coxa de galinha. Digamos que eu vá embora, Elend falou, e digamos que você consiga o trono, proteja a cidade e dissolva a Assembleia. E depois? Por que se importa? Precisa perguntar? Pensei que me entendesse. Sete sorriu. Vou botar os Ska para trabalharem de novo, como o senhor soberano fazia, sem pagamento, sem classe camponesa emancipada. Não posso aceitar isso, Elend retorquiu. Por que não? Sete perguntou. É o que eles querem. Você deu uma chance a eles e eles escolheram mandar você embora. Agora eles vão escolher me botar no trono. Sabem que o sistema do senhor soberano era o melhor. Um grupo deve governar, o outro deve servir. Alguém precisa plantar a comida e trabalhar nas ferrarias, garoto. Talvez, Elend disse. Mas você está errado numa coisa. Em quê? Eles não vão votar em você, Elend disse, erguendo-se. Vão me escolher. Confrontados com a escolha entre a liberdade e a escravidão, escolherão a liberdade. Os homens da Assembleia são os mais admiráveis dessa cidade e farão a melhor escolha para o seu povo. Sete fez uma pausa, então gargalhou. A melhor coisa em você, rapaz, é que consegue dizer isso e fazer soar sério. Vou me retirar, Sete, Elend falou, acenando com a cabeça para vir. Ah, sente-se, Ventry, Sete falou, acenando para a cadeira de Elend. Não se faça de indignado porque eu estou sendo honesto com você. Ainda temos coisas para discutir. Por exemplo, Elend perguntou. Atium, Sete falou. Elend parou por um momento, aparentemente contendo seu aborrecimento. Como Sete não falou de pronto, Elend finalmente sentou-se e começou a comer. Vim beliscou a comida em silêncio. No entanto, enquanto fazia, estudava o rosto dos soldados e serviçais de Sete. Certamente havia alomânticos misturados a eles. Descobrir quantos poderia dar a Elend uma vantagem. Seu povo está morrendo de fome, Sete falou. E, se meus espiões valem o que ganham, acabou de receber outra leva de bocas. Não pode resistir muito tempo mais a este cerco. E? Elend perguntou. Tenho comida, Sete falou. Muita, mais do que meu exército precisa. Produtos enlatados, embalados com um novo método que o senhor soberano desenvolveu. Duradouros, não estragam. Uma tecnologia realmente maravilhosa. Eu estaria disposto a vender um pouco para você. Elend fez uma pausa, o garfo a meio do caminho dos lábios. Então ele baixou o talher e riu. Ainda acha que estou com o ate do senhor soberano? Claro que está, Sete falou, franzindo a testa. Onde mais estaria? Elend sacudiu a cabeça, dando uma garfada na batata encharcada de molho. Não aqui, com certeza. Mas os rumores, Sete gaguejou. Brisa espalhou esses rumores, Elend disse. Pensei que você tivesse descoberto porque ele se juntou ao seu grupo. Ele quis que você viesse a Lutadel para impedir que Strath tomasse a cidade. Mas Brisa fez tudo o que pôde para impedir que eu viesse para cá, Sete falou. Ele fez poucos dos rumores, tentou me dissuadir. Sete calou-se. Em seguida gargalhou. Pensei que ele estivesse lá apenas para espionar.
Parece que ambos nos subestimamos. Meu povo ainda poderia precisar dessa comida, Elend falou. E ele terá, desde que eu seja rei. Eles estão com fome agora, Elend falou. E o sofrimento deles será seu fardo, Sete falou, seu rosto ficando sério. Posso ver que você me julgou, Elend Ventrue. Pensa que sou um bom homem. Está errado. A honestidade não torna alguém menos tirano. Eu massacrei milhares para garantir meu governo. Impingi aflições aos Ska que fariam até mesmo a mão do Senhor Soberano parecer agradável. Garanti que ficaria no poder. Farei o mesmo aqui. Os homens ficaram em silêncio. Elend comia, mas Vin apenas remexia a comida. Se ela não tivesse percebido um veneno, queria que um deles permanecesse alerta. Ainda queria encontrar os alomânticos, e havia apenas uma maneira de ter certeza. Extinguiu o cobre, em seguida avivou o bronze. Não havia nuvem de cobre queimando. Sete aparentemente não se importava se alguém reconhecesse seus homens como alomânticos. 2 dos seus homens estavam queimando peltre. No entanto, nenhum deles era soldado, mas fingiam ser membros dos serviçais que traziam as refeições. Também havia um olho de estanho pulsando na outra sala, ouvindo. Por que esconder brutamontes como serviçais e então não usar cobre para esconder seus pulsos? Além disso, não havia brandadores ou tumultuadores. Ninguém estava tentando influenciar as emoções de Elend, nem Sete, tampouco seu jovem criado. Estavam queimando metais. Nem Sete, tampouco seu jovem criado, estavam queimando metais. Ou não eram alomânticos de verdade, ou tinham medo de se expor. Apenas para ter certeza, Vin queimou bronze, buscando perfurar qualquer nuvem de cobre escondida que poderiam estar por perto. Ela podia imaginar Sete expondo alguns alomânticos óbvios como distração, então escondendo outros dentro de uma nuvem. Não encontrou nada. Finalmente satisfeita, ela voltou a brincar com sua refeição. Quantas vezes essa minha capacidade, a capacidade de perfurar nuvens de cobre, se provou útil? Ela esquecera o que era ser bloqueada de sentir pulsos alomânticos. Essa pequena capacidade, apesar de parecer muito simples, oferecia uma vantagem enorme, e o Senhor Soberano e seus inquisidores provavelmente conseguiam fazer isso desde o início. Que outros truques ela estava perdendo? Quais outros segredos morreram com o Senhor Soberano? Ele sabia a verdade sobre as profundezas, Vin pensou. Devia saber. Tentou nos alertar no final. Elend e Sete estavam conversando novamente. Por que ela não conseguia se concentrar nos problemas da cidade? Então, vocês não têm nenhum Atium? Sete perguntou. Não que estejamos dispostos a vender, Elend disse. Vocês procuraram pela cidade? 1 dúzia de vezes. As estátuas, Sete falou. Talvez o Senhor Soberano tenha escondido o metal, derretendo-o e construindo coisas com eles. Elend sacudiu a cabeça. Pensamos nisso. As estátuas não são de Atium, nem são ocas. Teria sido um bom lugar para esconder metal de olhos alomânticos. Pensamos que talvez estivesse escondido no palácio, em algum lugar, mas mesmo os pináculos são de ferro simples. Cavernas, túneis. Não conseguimos encontrar nada disso, Elend falou. Fizemos patrulhas de alomânticos buscando por grandes fontes de metal. Fizemos tudo o que pode imaginar, Sete, exceto abrir buracos no chão. Acredite em mim, estamos trabalhando nessa questão faz um tempo. Sete assentiu suspirando. Então acredito que reter você por um resgate seria inútil. Elend sorriu.
Não sou nem rei. 7. A única coisa que faria é piorar as chances de a Assembleia votar em você. 7 riu. Acho que terei que deixá-lo embora.